Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje eu vou trazer para vocês aqui como planejar e executar todos os seus propósitos, metas e objetivos para 2021. E para isso eu vou precisar que vocês disponham de um papel e caneta para que possamos, na prática, fazer as devidas anotações e realmente partir para as ações, os comportamentos e as atitudes que vão realmente fazer com que você consiga atingir seus objetivos e os resultados esperados para 2021. Depois de várias consultas, depois de muitos estudos e principalmente de aplicações práticas nos processos de coaching, nos processos de mentoring que eu tenho feito durante todos esses anos, os principais métodos e ferramentas que eu encontrei, eu separei para lhe ajudar a ser mais objetivo e assertivo nas suas ações, em toda a parte de desenvolvimento e principalmente na realização dos seus propósitos e metas. Vamos lá? Vamos para a prática? Primeiro, pegue a folha de papel e eu quero que vocês façam da seguinte forma: divida ou dobre ela em 4 partes iguais. Serão os 4 trimestres do ano de 2021. E para isso nós iremos começar do fim para o início. Sim, iremos partir do último trimestre, ou seja, terminando em 31/12 de 2021 e trazendo todas as nossas ações de forma coerente, de forma que elas se harmonizem e principalmente que desenvolvam suas capacidades para esta realização, até chegarmos no dia de hoje. Isso mesmo, hoje. Amanhã você já irá começar a praticar tudo aquilo que vocês aqui comigo determinaram como sendo os objetivos e metas e principalmente toda a reflexão e os insights que vocês terão. Para iniciarmos, vamos começar do último trimestre, ou seja, outubro, novembro e dezembro. Vamos imaginar principalmente o nosso principal propósito e objetivo. Tente se concentrar em uma realização, no máximo 2, que sejam realmente importantes para o ano de 2021. Será ter uma condição física, uma saúde melhor? Será adquirir o seu imóvel, o seu patrimônio? Será realmente emagrecer? Será conseguir aquela carreira, aquele profissão, aquele cargo dentro do emprego tão desejado? O que você quer para 2021? Em 31/12 de 2021, o que você terá conquistado? Um objetivo simples, claro, transparente. Não que você não possa ter objetivos secundários, não que você possa desejar outras coisas que você quer, mas pense, de toda essa lista dos principais desejos e aspirações para 2021, qual que para você consideraria como sendo o primário, aquele que é mais importante, aquele que você realmente precisa conquistar no ano de 2021, aquele que inclusive dará suporte para todos os outros propósitos que você tem. Então, faça uma lista primeiro. Desta lista, escolha, separe, opte por um que seja essencial, por aquele que pode ser o pilar dos demais, por aquele que vai trazer mais significado para você, por aquele que você realmente tem todas as condições, capacidades, motivação e inspiração para realizar. Separando este propósito primário e fazendo a lista dos outros propósitos, das outras metas e objetivos, como por exemplo, eu posso querer este ano dar uma palestra para mais de 50 mil pessoas. É o meu objetivo até 31/12 de 2021. Ter realmente realizado esta palestra para mais de 50 mil pessoas. Mas para isso eu tenho outros objetivos e metas que são secundários. Manter a minha saúde física para que eu possa ter essa disposição. Mas é óbvio que se eu almejo ter essa disposição, dar esta palestra, já está intrínseco
ter a condição física, ter a condição e saúde mental, inclusive, me desenvolver e aprender, ou seja, ler uma certa quantidade de livros, fazer alguns tipos de formações, me desenvolver, fazer network, criar alianças. Eu tenho várias outras metas e objetivos que são secundárias e que também me darão suporte, assim como vice-versa. Um dará suporte ao outro. A minha meta primária dará suporte para as secundárias e as secundárias darão suporte para a minha meta primária. Determinado isto, eu quero que você olhe para o que é mais importante no ano de 2021 e tente se concentrar realmente em uma coisa só que é mais importante para você este ano. Não tente fazer 10, 15, 20 realizações no ano de 2021. Tente separar aquelas que são realmente importantes neste ano. Óbvio, você terá 2022, 2023, 2024. Se você quiser, inclusive, usar o mesmo mapa já para planejar 2022, 2023, 2024 e fazer uma projeção de 5 anos, também pode ser feito. Mas tente se concentrar no principal objetivo para este ano, de 2021. Olhando para ele, eu quero que você responda 3 perguntas básicas. Primeiro, por que ele é o mais importante a ser realizado? O que te encanta, o que te motiva, o que é inspirador neste propósito, nesta meta e neste objetivo. Seja honesto, seja sincero, coloque isso de forma clara. O que te encanta em realizar este propósito, esta meta ou este objetivo? Depois responda, como você espera? Qual é o caminho que você imagina? Qual a jornada que você tem em mente? Como você vai conseguir chegar até lá? Como você hoje enxerga esta jornada? E por último, o que? Não menos importante que os 2 primeiros, mas o que você irá obter quando realizar? Quem você irá se tornar quando você realizar? Ou seja, o que você irá se tornar? O que você irá conquistar? Que tipo de coisas você irá ter conquistado quando chegar em 31/12/2021? Tente imaginar como você se imagina já tendo este propósito, como você realmente se imagina já estando com isto realizado. Quem você se tornou? Que virtudes, que comportamentos, que atitudes, como você está, como você se veste, como você está andando, o que você come, com quem você fala, com quem você se relaciona, quem são as pessoas que agora são alianças, são contatos e quem são as pessoas que ficaram para trás, aquelas pessoas que não mais podem seguir junto com você nessa jornada. Tente imaginar e responder essas 3 questões sobre o seu propósito principal, primordial, importante para o ano de 2021. Por que você quer realizá-lo, como você espera fazer isto e, principalmente, o que você vai obter e o que você irá se tornar. Feito isto, vamos andar um pouquinho no tempo, 3 meses para trás. Já sabemos agora quem nós iremos nos tornar, sabemos como imaginamos chegar lá e, principalmente, por que queremos chegar lá. E sabemos quais são, talvez, os metas e objetivos que são secundários, mas que podem também ajudar na sua meta e objetivo principal. Nesse ponto agora, o que nós vamos enxergar? Nós teremos que ver quais ações, comportamentos e atitudes eu tenho que ter próximo. Veja, eu já tenho uma visão de quem eu vou me tornar. Logo anteriormente a me tornar aquilo, eu já tenho que estar, por exemplo, com mais de 50 pessoas como contatos e conexões, eu já tenho que ter os comportamentos e as capacidades e as competências. Imagine, por exemplo, no meu caso, no exemplo que eu dei de dar uma palestra para mais de 50 mil pessoas. O que eu imagino logo de imediato anterior a dar esta palestra como sendo um comportamento essencial. Eu já tenho que ter uma melhor comunicação, eu tenho que saber conseguir encantar o público, eu tenho que conseguir falar, ter uma oratória que realmente prenda a atenção desse público. Então, o que eu vou buscar? Então, 3 meses antes, ou seja, nos meses de julho, agosto e setembro, eu já tenho que estar buscando estar com este tipo de capacidades, de competências, de habilidades e que tipos de novos hábitos eu já tenho que ter quando estiver próximo da minha realização.
Então tente imaginar, quanto mais próximo eu estou da minha realização, novos hábitos eu já tenho que ter. Aqueles hábitos que eu tenho hoje, na data de hoje, né, em pleno início do ano, em janeiro de 2021, eu vou ter que mudá-los até o ponto de chegar o mais próximo do meu propósito. Então, que hábitos novos eu vou ter que ter? Que tipos de ações eu já tenho que estar fazendo? Eu já tenho que estar vendo o local, eu já tenho que estar comunicando e gerando todo um marketing, publicidade para convocar essas pessoas para participar desta palestra, eu já tenho que estar me inscrevendo em grandes instituições que dão palestras para um grupo grande de pessoas. O que eu preciso estar fazendo para que em dezembro eu imediatamente já tenha e já esteja realizando essa minha proposta. Então pense logo anteriormente, quando eu estiver mais próximo, quais são as competências daquela pessoa que eu estou me tornando, quais são as capacidades e habilidades daquela pessoa que eu estou me tornando e aquilo que eu estou obtendo. Eu estou próximo, então eu já tenho que ter aquelas habilidades. Tente dividir esses 3 meses, esse trimestre, esse terceiro trimestre do ano, em 5 passos essenciais. Então imagine que cada um daqueles passos que está no mapa é um grande passo. Eu estou iniciando em julho. Então logo no início de julho eu já terei que começar a ter estas ações, estes comportamentos. Quando eu chegar, obviamente, no meio de julho, quase indo para o final, vamos dizer lá para o dia 20 de julho, o segundo passo, aonde eu já tenho que estar, que novos hábitos eu já tenho que desenvolver. Assim por diante, o terceiro passo, o quarto passo e o quinto passo. O que eu quero que vocês imaginem como estes passos? Eu quero que vocês imaginem como bandeiras fincadas ao longo de uma trajetória. Imagine que você está numa estrada e você precisa saber se todos os caminhos, bifurcações, rotatórias, todos os desvios que tiveram durante a sua jornada, se você continua na estrada correta, naquela estrada que vai te levar para a realização do seu propósito. Então imagine como bandeiras. Para que eu saiba que eu estou indo na direção, a primeira bandeira tem que estar fincada e me mostrando o quê? Eu já consigo falar, eu já consigo me conectar com grandes empresas, eu já consigo gerar um relacionamento, um network, eu já tenho novos comportamentos de oratória, de diálogo, de comunicação. Vamos imaginar que meu propósito seja perder este ano 30 quilos, por exemplo. Quando chegar no terceiro trimestre desse ano, eu já tenho que estar próximo dos 20 quilos. Para que eu saiba que eu estou na direção certa, nesses primeiros 20 dias, eu já tenho que enxergar mais 3, 4 quilos. Ou no segundo passo, eu tenho que ver que a minha alimentação, por exemplo, já está completamente mudada. Eu já não me prendo tanto a carboidratos, ou eu não como tanto doces e açúcares. O que realmente eu estou enxergando em cada etapa. Marque bandeiras nesta etapa e cada uma dessas bandeiras coloque o que você precisa ver, enxergar, sentir e perceber para saber que você continua na trilha e na jornada correta. Então imagine que o primeiro passo é como você entra no trimestre. Aqui quando eu entrei em julho, eu já tenho que sentir que eu já tenho estas capacidades, competências. Quando eu saí, obviamente, em setembro, no último dia de setembro, no quinto passo, eu já tenho que sentir e perceber que eu já tenho tais capacidades, eu já estou agindo desta forma e já tenho os comportamentos necessários. Então, veja e escreva em cada bandeira o que você vai enxergar, quantos % você vai avançar de um para o outro, o que você precisa sentir para que você saiba que está nesta jornada. É importantíssimo. É perder realmente um tempo, ou melhor, investir um tempo agora, mas para que você tenha certeza de que as bandeiras estão no caminho, de que você não vai se perder nessa jornada, de que você vai chegar até o ponto de chegada que você deseja para a realização do propósito da meta. O mesmo nós vamos fazer nos 3 meses anteriores, aqueles 3 meses, abril, maio e junho. O mesmo. Quando nós entrarmos em abril, eu tenho o primeiro passo.
eu tenho a primeira bandeira. Quando eu sair em junho, no último dia 30 de junho, eu tenho que ver a última bandeira. Nesses próximos 3 meses, em abril, maio e junho, que tipos de ações, que comportamentos, que cursos, que competências, que tipos de conhecimento, o que eu vou precisar desenvolver. Cada bandeira desta, de abril a junho, o que ela me mostra? O que eu preciso sentir para que eu chegarei até julho? Veja bem, você já escreveu que em julho, na primeira bandeira, você já tem que, por exemplo, ter perdido 20 quilos. Então, na quinta bandeira, em junho, você já tem que estar em 19 quilos. Você já tem que estar com uma alimentação X. Você já tem que estar com hábitos alimentares, práticas de exercício de determinada forma que consigam se conectar com a primeira bandeira do terceiro trimestre deste ano. Então, cada bandeira em abril, em maio e em junho, faça 5 bandeiras, 5 grandes passos nesses 3 meses que lhe digam o que você precisa sentir, ver, perceber para saber que continua na jornada e que quando você chegar no quinta bandeira deste trimestre, você estará próximo e estará realmente conectado com a primeira bandeira do próximo trimestre. E aí chegamos, obviamente, agora, no presente. E no presente, além das 5 etapas, sim, a sua primeira bandeira é amanhã. Escreva o que você tem que fazer amanhã. O primeiro passo, o que você precisa sentir, perceber, interpretar, refletir amanhã, para saber que você vai começar essa jornada. Você precisa realmente estar com todos os seus equipamentos, colocar a sua mochila, o seu cinto de utilidades, com tudo aquilo para começar a jornada. Você já sabe o que você vai precisar no segundo trimestre, você agora também já enxerga o que você vai precisar no terceiro trimestre. Então, já prevendo todas essas ações, o que você tem que colocar na sua mochila, na sua bagagem, amanhã, para começar, para dar o primeiro passo dessa jornada. Mais do que os 5 passos que vão desde hoje, amanhã, imediato, no presente, até, obviamente, o dia 31 de março, que é exatamente este primeiro trimestre do ano, você vai tentar quebrar e vai tentar refletir sobre 6 aspectos essenciais. O primeiro deles é tudo aquilo, já que você visualizou o que precisa ver, sentir no segundo trimestre, no terceiro trimestre e especificamente quem você vai se tornar no quarto trimestre, quando você já estiver próximo da realização, você tem que refletir sobre tudo que você precisa saber, aprender, o que você sabe, o que você não sabe, o que você supõe, o que você tem dúvidas, o que você precisa aprender. É essencial que você faça uma lista de tudo o que você precise aprender. Não agora de imediato, mas para que a jornada você consiga dar cada passo, passar por cada bandeira e você consiga superar, inclusive, todos os obstáculos. Na segunda resistência, você vai pensar, vai refletir em tudo que você hoje tem capacidade. Sim, tudo que para você hoje são coisas que você se acha capaz, que você acredita ser capaz, mas principalmente aquelas que você acredita não ter capacidade. E quando você pensar, não sou capaz de fazer isto, não pense desta forma. Pense, o que eu preciso para me tornar capaz de fazer? O que eu preciso saber, aprender, desenvolver? Que novas ações, comportamentos e atitudes eu terei que aprender ou até mesmo praticar para que eu consiga ter a capacidade? Então, pense primeiro em tudo que você se acha capaz. E quando for pensar em tudo aquilo que você não é capaz, não pense pelo lado de não sou capaz de realizar, mas o que eu precisaria para realizar isto e ser capaz. No terceiro ponto, você tem que refletir principalmente sobre o que você quer, aquilo que você deseja e também aquilo que é necessário.
Muitas vezes entramos em conflito entre o que eu gosto e o que eu não gosto, o que eu faço e o que eu não faço. Então algumas coisas eu não gosto, mas por ser necessário e por eu precisar para que eu consiga me conectar com tudo aquilo que eu coloquei na minha bandeirinha do segundo trimestre, do terceiro trimestre e até mesmo para chegar na realização, eu tenho necessidade de fazer, gostando ou não gostando. A minha opção dentro de uma psicologia positiva é pensar com positividade como transformar isto que eu não gosto em algo que seja alegre. O que me alegra? Ouvir música. O que me alegra? Transformar isso numa brincadeira, numa diversão, até mesmo numa competição. Pense em lavar louça. Ninguém gosta, mas é necessário, senão isso pode gerar uma sujeira, pode gerar inclusive doenças dentro da sua residência. O que você faz nesse caso? Escuto um vídeo, vejo um jornal, ouço uma música, brinco, faço toda uma brincadeira com a louça. É a forma como você encontra de transformar aquilo que você não gosta, mas é necessário ser realizado. Pense também no que você não gosta e você não faz. Seria necessário precisar começar a fazer? Veja bem, eu levantei tudo aquilo que eu vou precisar aprender, tudo aquilo que eu vou precisar saber. Eu também refleti sobre aquilo que eu necessito aprender para ter a minha capacidade. Agora eu tenho que pensar em tudo aquilo que eu não gosto, não faço ainda, mas que será necessário começar amanhã a fazer. Como, por exemplo, regular um pouco mais a alimentação, diminuir talvez a quantidade de doces, sobremesas, carboidratos. Não sei qual é o seu propósito, a sua meta, mas é necessário pensar entre o que você quer e aquilo que você precisa. E olhar isso com um olhar crítico. Lembre-se, você colocou aquilo que você vai se tornar. Se você vai se tornar uma pessoa com uma saúde muito boa, com bem-estar, com qualidade de vida, até mesmo com uma aparência, uma estética de forma excelente, você tem que pensar que mesmo que você não goste de correr e que você não faça corridas, caminhadas, um Cooperzinho leve, será necessário e será preciso que você comece a praticar. Como quarto item, tudo que você precisa começar a acreditar, crenças novas, buscar novas crenças ou até mesmo entender as suas crenças atuais e ressignificá-las. Muitas vezes nos prendemos em crenças polarizadas entre certo e errado, ganhar e perder. É preciso olhar para isto com um olhar mais crítico, ter um pensamento crítico a respeito disto, estar aberto a ouvir a perspectiva e o ponto de vista das outras pessoas. E a partir daí, quais novas crenças eu posso ter, quais novas regras e até mesmo que novos valores eu vou criar para que eu consiga chegar em tudo aquilo que eu acredito. Imagine que você quer se tornar um milionário no final deste ano, mas você não acredita que o dinheiro possa te trazer as oportunidades, que o dinheiro possa vencer os obstáculos, que o dinheiro possa inclusive proporcionar felicidade, proporcionar apoio, ajuda a outras pessoas. Você acredita que dinheiro realmente é uma coisa muito complexa, é uma coisa que para você, somente quem tem muito dinheiro, por exemplo, é desonesto. Tudo isto são crenças que vão te limitar e talvez você não consiga realizar o seu sonho de se tornar milionário. É preciso olhar para isto, construir novas crenças, novas coisas que você precisa acreditar, para que estejam em coerência com aquele propósito, com o que te encanta, o que te motiva, aquilo que faz você se inspirar em realizar aquele propósito principal, aquela meta ou aquele objetivo. Depois, tente verificar aonde você pode buscar apoio, ajuda, pedir conselhos, pessoas que você pode se apoiar, que serão claras, honestas e transparentes. Não tenha vergonha. A frase mais difícil de se dizer é aquela que nós quebramos lá no início. Eu não sei. Você pode me ajudar? Eu não tenho a capacidade. Você pode me ensinar? Eu não sei por onde começar. Você pode ir junto comigo, me apoiar, me desafiar?
Então tente buscar nas suas alianças, nas suas conexões, nos seus relacionamentos, familiares, amigos, todas as pessoas que podem lhe apoiar, todas as pessoas que podem lhe ajudar a dar esses passos. Quem poderá lhe dar conselhos? Mas lembre-se, é preciso estar aberto e para isso antes eu preciso construir novas crenças e coisas que eu acredito. Eu acredito que o conselho dos outros pode me trazer algo de bom. Não é necessariamente obedecer o que o outro está falando, acatar a opinião do outro, mas pegar dentro da perspectiva, da experiência do outro, de que forma aquilo se encaixa no meu contexto, na minha realidade, e transformar isto numa nova crença que expande os meus limites, aumenta o meu mindset e me possibilita chegar aonde eu desejo. Como último ponto, sempre ter a positividade. Sim, eu falei, dei o exemplo do lavar a louça. Pense em tudo que pode transformar, principalmente tarefas, tudo que pode transformar tudo aquilo que você não gosta, tudo aquilo que você não quer, mas precisa fazer, em coisas que sejam positivamente vantajosas, alegres, felizes, que transformem aquilo numa atividade de forma prazerosa, que você faça realmente com prazer, que você faça sabendo os ganhos, que você inclusive possa comemorar a vitória de ter realizado aquela ação e aquela tarefa. Desta forma, tente sempre alinhar o primeiro passo com o segundo bandeira, com o terceiro passo, com o quarto passo, com o quinto passo. Cada uma das suas bandeiras alinhadas, passos pequenos. Não tente, obviamente, pensar nos 3 meses somente o que eu vou conseguir no final, por exemplo, no final de março. Eu estarei no dia 30 de março, eu já tenho que estar assim. E aí eu fico só mirando naquilo. Não. Pegue aquilo, divida em 5 etapas pequenas, mas passos essenciais, bandeiras que te mostrem. Bom, se no fim de março eu já tenho que ter no mínimo conseguido perder 6 quilos, no primeiro, amanhã, eu já tenho que perder quanto? Como eu vou ver? Eu já mudei que hábito, que novos comportamentos, o que eu senti que eu preciso aprender. Eu preciso aprender novas receitas, como me alimentar melhor, preciso aprender novos tipos de exercícios, preciso aprender, obviamente, como economizar, investir, aplicar. Tudo isto você vai uma coisa se conectar com a outra. Lembre-se que o 5º passo de um trimestre tem que estar próximo do primeiro passo do outro trimestre. Mas não tente fazer isto de amanhã para o fim do ano. Faça isso de forma reversa. Comece do fim do ano, muito claro. Crie uma imagem, uma tela mental daquilo que você colocou como propósito. Se é provavelmente ser um milionário, fotos que te inspirem e te motivem a ser esse milionário. Se é algo como saúde física, uma estética e uma beleza muito melhor, com qualidade de vida e bem-estar, coloque fotos, crie sua tela mental de o que simboliza, te inspira e te motiva a ir em direção a isto. Posterior a isto, quais os passos, as bandeiras, as etapas que se conectam já com este propósito realizado. Tente fazer desta forma. Agora, nós vamos ver um outro exemplo. E aí agora vocês podem pegar uma folha também em branco, não precisa dividi-la, mas isso seria bom que vocês começassem fazendo semanalmente, ou até mesmo, para quem tiver tempo, diariamente. No fim do dia, planejar cada uma das ações que são importantes ou não no dia seguinte. É claro que pensar nas tarefas do dia seguinte, fazer um simples checklist, isso talvez a gente já faça. Coloque no celular, utilize algum aplicativo ou até mesmo na sua agenda. Mas não é isso que eu quero que vocês tenham foco. Eu quero especificamente que vocês pensem nesse plano de 3 formas distintas. Essas 3 formas que eu vou chamar dentro de um mapa mental das minhas atividades, seja da semana ou seja do dia, mas comecem com a semana. Não tentem começar todos os dias, vai se tornar cansativo, vai se tornar uma coisa que, se você não tem o hábito hoje de fazer, vai trazer ali muito sofrimento, muita dor e muita angústia de ter que fazer.
e talvez você até desista de planejar e de criar o seu mapa mental. Então tente fazer o mapa da semana. Vamos imaginar de segunda até sábado tudo o que eu irei fazer e no domingo fazer todas as minhas reflexões sobre a semana, o que aconteceu, para alinhar a semana seguinte. Mas o que eu quero que vocês se concentrem são especificamente em 3 aspectos. Coloque e use 3 cores para especificar as atividades da semana. Eu fiz um mapa aqui onde eu tenho 13 atividades durante esta semana. É óbvio que algumas atividades que eu pontuei como vermelho. Essas atividades estão diretamente ligadas ao meu propósito lá de 31 de dezembro. Se não forem feitas agora, nesta primeira bandeira, nesta primeira etapa, se eu não conseguir chegar nesta bandeira com isto realizado, eu não conseguirei chegar com certeza lá no final. Ou terei mais dificuldades, posso levar mais tempo ou até mesmo ter mais obstáculos na minha frente. Então são importantes, completamente ligados, vinculados ao meu propósito do fim do ano. Já os itens em amarelo eu tenho que fazer esta semana também, mas não estão completamente ligados àquela minha proposta do fim do ano. Fazem parte, obviamente, talvez de um objetivo secundário, talvez de alguma coisa que eu precise fazer até no meu cotidiano, como, por exemplo, me alimentar, tomar banho, escovar os dentes. Tudo isto são tarefas. É óbvio que eu estou colocando num nível muito detalhado. Mas vamos imaginar que 2 coisas importantes seria: uma, começar a ler 10 páginas de um livro que vão me ajudar a ter uma oratória muito melhor. A segunda atividade, que também seria vermelha, seria talvez começar a escrever artigos, escrever publicações para engajar mais pessoas, para ter um público maior que eu consiga reunir 50 mil pessoas para uma palestra. O terceiro item, que está em amarelo, já não é tão essencial, mas é algo que eu preciso praticar. Então talvez, por exemplo, fazer postagens, colocar alguns tipos de coisa, mas eu não preciso fazê-las necessariamente. Caso não dê para fazer a postagem, o artigo foi feito. O quarto ali, item, eu coloquei em verde. Neste caso são tarefas cotidianas, tarefas normais, mas que não têm vínculo absolutamente nenhum com propósito nem nada. Como, por exemplo, eu precisava passar em determinado local, eu precisava fazer determinada coisa, mas se eu não fizer agora, tudo bem, não tem problema, vou deixar para uma segunda etapa. Para que eu sintetize isso na cabeça de vocês e façam essa anotação. Imagine o seguinte: vermelho é o somente você pode realizar. Ninguém mais pode realizar. Você não pode pedir alguém para ler o livro por você. Você não pode pedir alguém para escrever o artigo e postar por você. Você mesmo tem que fazer esse tipo de coisa. Postar até pode ser dentro de qualquer ferramenta que você tenha de programação de postagem. Mas escrever, somente você vai poder escrever o artigo. Tem que ser autêntico, de sua autoria. Depois é aquilo que está importante, é aquilo que realmente está atrelado com aquele propósito. Isso tem tudo a ver. Essa tarefa de escrever é por quê? Para engajar pessoas. Engajar para quê? Para reunir um público. Para reunir um público para quê? Para estarem presentes junto com as 50 mil pessoas. E segundo, não posso adiar. Se eu for protelando a leitura deste livro, eu não conseguirei, na primeira bandeira, ou na segunda, ou até mesmo na terceira bandeira, ter completado a leitura do livro. Se eu não pratico aquilo no dia a dia, se eu não vou ler aquelas 10 páginas, 50 páginas na semana, eu não conseguirei. Quando eu chegar na primeira bandeira, que eu deveria ter lido 200 páginas, eu só vou ter lido 50. E aí eu vou ter que olhar para trás e realmente encarar porque eu não fiz aquilo que somente eu podia fazer, que está completamente relacionado com o meu propósito e meu objetivo e que eu não podia adiar de forma alguma. As tarefas em amarelo você já vai ter uma visão diferente. São tarefas que talvez podem ser feitas por você, mas outras pessoas podem fazer. Como, por exemplo, eu tenho que ir no supermercado, eu tenho que realizar uma compra de determinada coisa, até mesmo comprar o livro. Outra pessoa pode comprar por você? Poderia. Então você tem como delegar isto? Perfeito.
Você pode adiar, se eu não comprar hoje, eu posso comprar amanhã? Eu posso comprar na semana que vem? Sim, este livro que eu quero comprar, eu só vou começar a ler na quarta bandeira. Então eu posso adiar por enquanto? Posso adiar por enquanto. E terceiro, ele precisa ser executado. Apesar de ser adiado, ele está atrelado, mesmo que de forma indireta, aos seus propósitos e até mesmo às metas e objetivos secundários. Então veja, apesar de eu poder delegar e apesar de eu poder adiar, ele tem e é necessário que seja executado. Não é algo que simplesmente eu posso deixar de fazer. Como terceiro item para vocês pensarem é o verde. Verde é algo que eu posso deixar de fazer? Não, não vou mais fazer. Eu tinha que fazer determinada coisa, mas não vou, não está mais atrelado, não faz mais sentido, eu não quero mais realizar aquela tarefa. Então, se não deu para fazer, não posso evitá-la, fazê-la, posso adiá-la para um outro momento, posso até resolver fazê-la, mas talvez só no próximo trimestre, não é necessário que seja feito agora, ela não está vinculada com o meu propósito. É uma atividade talvez corriqueira, talvez uma atividade do dia a dia, talvez alguma coisa que eu sempre faça, mas eu vou mudar um pouco o meu hábito, vou parar de fazer. É o famoso aprender a dizer não. Então, não irei fazer, não posso fazer. Pode ser até mesmo pedido, ajudar alguém. Não quero fazer, não irei fazer, posso evitar. Posso adiar, talvez? Posso. Não vou evitá-la, vou fazer para você, mas no momento não dá. Então, eu posso fazer isto no sábado, posso fazer isto na semana seguinte? Pode. Então, ok. E por último, eu não preciso fazer desta forma. Talvez eu estivesse pensando em fazer levando 2 horas, mas talvez eu possa usar ou mudar a forma de ser feita, alterar, usar outros recursos, usar outras ferramentas, mudar inclusive, em vez de fazer tudo de uma vez, posso fazer um pouco cada dia. Ou seja, o verde é algo que não está relacionado com absolutamente nada do seu propósito, mas que talvez você queira fazer, talvez você queira fazer de uma forma diferente, queira evitar e não fazer, ou queira mesmo adiar. Mas ele não tem um nível de importância, é algo circunstancial que você tem que olhar para aquilo e ver. Ele é realmente circunstancial, mas é necessário para o meu propósito, ou ele é circunstancial e não tem nenhuma necessidade para o meu propósito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembre-se, inscreve-se no canal para estar sempre por dentro de todo o conteúdo que eu coloco aqui sobre liderança, comunicação, autodesenvolvimento, mindset e principalmente a parte de perfis e gestão comportamental. Marque o sininho para toda vez que eu colocar algum vídeo novo vocês sejam notificados e mais ainda, compartilhe, pense naquela pessoa que de repente está precisando de uma ideia, de repente uma sugestão de como ela pode planejar e executar o ano de 2021, de forma a ter resultados extraordinários e de alta performance. Então, curte o vídeo, inscreve-se no canal, marca o sininho para receber as notificações e compartilhe com amigos, com colegas de trabalho, com as pessoas dos seus relacionamentos, das suas redes. Lembre-se, quando você compartilha um conhecimento, quando você compartilha tudo aquilo que você assistiu, aprendeu e trouxe alguma reflexão, mesmo que mínima, mesmo que eu tenha ajudado 1%, mesmo que algo de novo eu tenha trazido, mas que seja muito pequeno, compartilhar com os outros não é uma vergonha. Não significa que você não sabia como planejar e executar, mas sim que você estava buscando melhoria, desenvolvimento, melhor desempenho e uma alta performance. Então, compartilhe com seus amigos, com seus colegas, com as pessoas que podem realmente, através desse vídeo, terem novas ideias, pensar em novas formas e até mesmo adicionarem ao método que já usam hoje alguma coisinha que vai ajudar eles a ter mais eficiência, serem mais eficazes e, com certeza, no fim de 2021, conseguirem conquistar aquele propósito, aquele objetivo e aquela meta. Muito obrigado e vou ficando por aqui.